Irmãos, família é ideia de Deus, amém? Fala comigo assim, família é ideia de Deus. Irmãos, por causa que a família é ideia de Deus, nada aqui nesta terra combina com a família. A família, irmãos, ela nasce nos céus, ela nasce no coração de Deus, e Deus então importa, as famílias para essa terra. Repita comigo assim: tudo que Deus tem para fazer em minha casa, em minha família, Ele vai fazer. Querido, se prepara para um tempo novo de Deus em tua casa, em tua família, no nome de Jesus. Repita comigo assim: família é perecível, mas é feita para durar. Irmãos, a família é perecível, mas Deus fez para que as famílias durassem. E o que é perecível? Está ali o Cláudio, que trabalha muitos anos no Ceasa. Está aqui o pastor Marley, que muito tempo trabalhou na administração do supermercado. Quem aqui frequenta o supermercado, irmãos? Está ali a irmã Leile, cadê a irmã Leile? Está ali a irmã Leile, trabalha no supermercado. Quem aqui, irmãos, frequenta o supermercado? Deixa eu ver. Irmãos, tem gente aí que não frequenta. Irmãos, vocês não fazem compra, não? Vocês não vão no supermercado de vez em quando, pelo menos, não? Internet? Entendi. Mas presta atenção, irmãos. Quando você chega no supermercado, você encontra certos corredores, e lá fica descrito, as informações de cada corredor, não é verdade? Aí me ajuda a pregar então. Você chega em um corredor lá e tem produtos de limpeza. Como é que vai estar escrito lá? Não, irmãos, produto de limpeza. Como é que vai estar escrito lá? Oh, meu Deus do céu. Então, irmãos, presta atenção. Irmã Silvana também trabalha no supermercado. Irmãos, você chega em certo corredor, aí está lá limpeza e higiene. Você chega num outro corredor, está lá hortifruti. Amém? Se situou aí? Você chega num outro corredor, está lá padaria. Porém, irmãos, tem um espaço no supermercado que tem umas ilhas, e tem os frios, aonde ficam os perecíveis. O que é o perecível? O perecível, quando você compra um produto, é aquilo que está pronto para ser consumido. Amém, queridos? Então, entenda isso aqui hoje. O perecível, se não for acondicionado dentro da temperatura ambiente ou necessária, resfriada, o que vai acontecer? Vai estragar. Você quer ver uma coisa? Eu vou sair daqui agora e eu vou ali nesse calor arretado que está. Vou comprar uma margarina aqui no supermercado, na avenida. Vou subir a pé até no São Geraldo. Vou voltar. Vou lá na Bernardo Vasconcelos. Vou voltar de novo. Como que a margarina vai estar, irmãos? Derreteu, não é verdade? Derreteu. Eu falei aqui à tarde, não precisei nem chegar no São Geraldo, já tinha derretido. Tão calor que estava. E, irmãos, preste atenção, vai derreter. E se eu, então, pegar aquela margarina e untar no pãozinho e comer, o que vai acontecer comigo? Vou passar mal. Exatamente, eu vou passar mal. Então, queridos, entenda hoje, para que algo perecível não estrague e dure, eu preciso cuidar da maneira certa, da maneira correta. Família, irmãos, foi feita para durar. Amém? Mas ela é extremamente perecível. Isso significa o quê? Que se ela não for bem cuidada, se ela não for bem tratada, se ela não for bem protegida, a família que é boa hoje não será boa amanhã. Então eu preciso cuidar, eu preciso fazer o que é necessário ser feito
para que a minha família dure e dure muito tempo. Amém? Queridos, não há na terra nenhuma outra instituição mais importante que a família. Amém? Isso aqui foi só a introdução. Por isso aqui, irmãos, entenda, Josué, ele está dizendo, olha, independente se vocês querem servir os deuses dos egípcios, independente se vocês querem servir os deuses do outro lado aqui do rio, ele não olha e fala assim, a minha família, ou os meus familiares servirão ao Senhor. Não, ele não se isenta, irmãos. Ele olha e fala assim, ele chama a responsabilidade para cima dele, e ele diz, eu servirei ao Senhor, além de eu servir ao Senhor, a minha família também servirá. Então, queridos, por isso a importância de cuidar da maneira certa, proteger da maneira certa, fazer com que a minha família realmente dure, é responsabilidade minha e sua. Por isso Josué, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tudo que eu e você lemos na Bíblia, na palavra de Deus, queridos, tem um significado. Tudo que eu e você lemos na Bíblia, na palavra de Deus, tem uma mensagem espiritual para as nossas vidas. Eu quero te mostrar duas coisas aqui hoje. Fala comigo assim, o pão e o alvo da família. Irmãos, quando eu compreendo aquilo que está sendo, feito, realizado dentro de uma campanha, dentro de um trabalho, eu tenho recompensa de Deus. Eu vou viver a recompensa de Deus, porque aquilo que me é instruído, aquilo que me foi pedido, aquilo que eu, Jackson, preciso fazer para cuidar da minha casa, da minha família, eu vou fazer. Irmãos, não é porque sou pastor que não tiro o pãozinho aqui no final do culto e não levo para minha família. Toda quarta-feira, irmãos, de manhã eu separo meu pãozinho aqui para levar para minha família. Não é porque eu sou pastor que vou me isentar disso. Então, queridos, entenda a sua responsabilidade hoje. No nome de Jesus, eu quero começar falando aqui sobre o pão consagrado. Jesus é o pão da vida, amém, queridos? Fala comigo assim, Jesus é o pão da vida. Agora, irmãos, fala com o irmão do lado aí. Fala com ele, Jesus. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus, ele disse ser, e ele é. Amém, queridos? Ele afirmou, eu sou o pão da vida. E há, queridos, três necessidades no topo da minha vida, da sua vida como ser humano, que eu e você não podemos viver sem elas. Repita comigo assim, três maiores necessidades do corpo humano. Fala comigo assim, o ar, o alimento e a água. Fala com o seu irmão assim, você não pode sobreviver sem o ar. Você não pode sobreviver sem a água. Você não pode sobreviver sem o alimento. Irmãos, o homem, ele pode viver alguns minutos sem ar. Quem gosta de natação, já viveu aquela situação, estou me afogando, tal, e aí você fica desesperado, alguns minutos, alguns segundos ali sem ar. O homem pode, viver alguns minutos sem ar. Há 3 segundas-feiras atrás, irmãos, eu preguei aqui falando sobre jejum, e eu mostrei aqui, irmãos, que biologicamente o homem, ele consegue somente 7 dias sobreviver sem água. 7 dias, irmãos. E deixa eu falar com você uma coisa. Se o anjo aparecer diante de você, Lucas, não faça. Mas se Deus, irmãos, olhar para você e falar assim, Rose, você vai jejuar 8 dias, 9 dias sem beber água, então faça. Fora isso, irmãos,
pode ligar para o 190. Estou falando sério, irmãos. Cientificamente, eu e você não conseguimos viver sem água após 7 dias. O alimento, irmãos, o homem consegue sobreviver uns 40 dias sem o alimento, porque o seu próprio corpo humano, ele vai produzindo aquilo que é necessário como alimento para o seu corpo. Mas aí, queridos, vem a solução. Fala comigo assim: o homem não pode sobreviver sem o ar, sem a água e sem o alimento. E aí, queridos, a solução é a seguinte: Jesus, ele disse assim: eu sou o fôlego de vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Naquilo que são as maiores necessidades, do ser humano, Jesus, ele vem, ele traz a solução, mostrando que ele é o fôlego que você precisa, o pão que você precisa, a água que você precisa. Por isso Jesus se descreve, se revela aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, dizendo: eu sou o pão da vida. E o que Jesus quer dizer com isso aqui, queridos? Ele quer dizer o seguinte: eu tenho o poder para te dar vida, eu tenho alimento para você, eu tenho sustento para a sua saúde física e espiritual. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que palavra é essa que procede da boca de Deus? A Bíblia, a palavra dele. Isso aqui é solução para mim e para você, queridos. Isso aqui é direção para mim e para você. Isso aqui é sustento para mim e para você. E aí, porque as pessoas querem viver sem esse tipo de alimentação, sem esse tipo de dieta necessária, que é a palavra de Deus, você então vai descobrir que a maioria das famílias, querido, se você passar por uma sindicância, se você fizer uma enquete lá na sua casa hoje, você vai descobrir que a maioria das pessoas da sua casa, da sua família, já passaram por essa estrada, por esse caminho chamado depressão. Você vai descobrir que a maioria já passou por isso. E aí eu te pergunto, queridos, por que tanta depressão nas famílias? Por que tanto choro na vida do ser humano? Porque as pessoas estão cheias de angústias, irmãos. Por que as pessoas estão cheias de angústias? Por que tanto vazio, irmãos, na alma do ser humano? E que não se preenche. A pessoa olha e fala assim: se eu comprar esse carro, eu vou ser feliz. A pessoa vai lá e compra o carro, e a pessoa continua vazia. Ai, se eu conseguir reformar minha casa, eu vou ficar muito feliz. A pessoa vai lá e consegue reformar a casa e ela fica muito feliz. Ah, se eu conseguir casar, eu vou ser muito feliz. A pessoa vai lá e consegue casar e ela não consegue ser feliz. A pessoa olha e fala assim: ai, se eu tiver um filho, se eu tiver 2, se eu tiver 3, queridos, nada satisfaz o vazio que há na vida do ser humano, a não ser a presença de Deus. E aí você vai olhando para as pessoas, você vê que as pessoas estão tomadas desse vazio, desta sensação de vazio que nunca se enche, que nunca se preenche. Por que as pessoas da nossa casa hoje, queridos, a maioria delas, decidiram, encontraram uma solução para a resposta para o problema, e é a seguinte: eu vou me suicidar, eu vou tirar minha vida, eu vou dar cabo da minha vida, acabou. Por que tudo isso, irmãos? Por que as pessoas, você quer ver uma coisa? Por que as pessoas decidiram, irmãos, viver sozinhas, solitárias? Por quê? Eu me lembro quando eu era pastor de jovens, irmãos, e fui buscar a Natália no serviço, lá no Mega Shop, e aí voltando, eu vi uma moça, Cláudio, da igreja, vindo por volta de 9 e pouquinha, ali na Praça da Liberdade. E aí, quando eu encontrei com ela aqui no culto de jovens, eu falei: querida, o que aconteceu? Você estava andando lá, o ônibus passou, você não correu atrás do ônibus, não deu sinal, não acenou, não fez nada, o que houve?
Ela falou assim: pastor, eu saio do meu serviço por volta de 8h30, 9h, e aí eu venho embora. Eu trabalho ali na Praça da Savassi, Getúlio Vargas com Cristóvão Colombo, e aí eu venho subindo Cristóvão Colombo, chego na praça, eu olho para o lado, eu olho para o outro, vejo a paisagem, vejo tudo lá, e continuo o meu caminho. E aí eu desço a Avenida João Pinheiro, viro Álvares Cabral, desço a Espírito Santo, passo por dentro da igrejinha, e aí quando chego na Tamoios ali, eu tomo o ônibus 9205 e venho embora para casa. Falei, por quê? Ela falou assim: pastor, porque a minha alegria, pasme, irmãos, a minha alegria é poder chegar em casa e ver todas as pessoas da minha família dormindo, porque eu não quero me relacionar com elas. Irmãos, isso é triste quando a pessoa chega a esse tipo de visão, a esse tipo de verdade na vida dela, em não ter prazer em voltar para casa. Prefere andar, prefere passar por lugares que vai tomar tempo, para que ela não chegue em casa e encontre alguém ali acordado, acordada. Olha que tristeza, irmãos, porque as pessoas estão vivendo desta forma, preferindo viverem isoladas. Porque tanto suicídio nas famílias. E aí você vai descobrir, queridos, que o porquê de tudo isso é porque as pessoas estão vazias de Deus. A Bíblia está até lá, aberta no Salmo 90, aberta no Salmo 91, está até lá, cheia de poeira, mas ninguém se alimenta dela, ninguém ingere ela, ninguém se alimenta dessa palavra. E aí você vai descobrir, irmãos, que fisicamente as pessoas estão bem, Clóvis, mas espiritualmente não. Quem é do meu tempo aqui, irmãos, né, década de 80, vai saber o que eu vou falar. Por exemplo, irmãos, hoje você vai sepultar alguém. Você riu aí, Luciano? Você vai sepultar alguém, você chega lá no cemitério, é assim, irmãos, ó. Ah, é onde que é? É isso, seu pé aí, ó. Aí você olha assim, você tem que ficar lendo. Ah, foi aqui que fulano foi sepultado, pastos verdejantes, né? Aquela pedra lá esculpida com o nome da pessoa. Mas antigamente, irmãos, né? Cemitério aqui da Saudade, cemitério do Bonfim, né? Consolação, que são os mais antigos aí, era o seguinte: você chegava lá, irmãos, e aí tinha aqueles palacetes suntuosos, de granito, de mármore, talvez até mais caro que a minha casa e a sua casa, mas era bonito lá de fora, e do lado de dentro só morte, sepulcros caiados. É o que a Bíblia diz. Pessoas que fisicamente estão bem, mas espiritualmente estão mortas. E por que isso, queridos? As famílias estão debaixo de tanta tristeza, as famílias estão debaixo de tanto sofrimento, e só Jesus Cristo é alimento para a nossa alma. Só Jesus Cristo traz paz às famílias. Jesus, querido, Ele quer ser o pão da vida da sua família. Amém? Jesus, queridos, Ele quer alimentar a sua família. Jesus, Ele quer enxugar as lágrimas da sua família. Jesus, Ele quer salvar a sua família. Por que, queridos, que semanalmente você recebe esse pãozinho aqui? Por que semanalmente você recebe isso daqui? Porque eu e você cremos, queridos, que o que consagramos em oração, Deus santifica. Amém? Eu e você cremos que o que consagramos em oração, Deus consagra. Eu e você cremos que o que nós consagramos em oração, Deus abençoa. E o pão, irmão, segundo aquilo que está aqui no Evangelho de João, capítulo 6, é a figura do próprio Cristo. Levar o pão para a tua casa é levar a bênção de Deus para a sua família. Levar o pão para a tua casa é levar a oração que cobre, que protege a sua família. Levar o pão para a tua casa é levar a resposta de Deus para a sua família.
E se eu e você cremos, queridos, que o pão da ceia consagrado representa o corpo de Cristo, eu e você também precisamos crer que o pão consagrado é instrumento de Deus para alcançar tua casa e a tua família, para abençoar a tua família. Creia, querido, que quando as pessoas da sua casa comerem este pão, creia que quando as pessoas da sua casa, comerem, se alimentarem deste pão, Deus vai operar com cura, Deus vai operar com libertação, Deus vai operar com salvação. Mas aqui, queridos, entenda uma coisa, fala com o seu irmão assim: o diabo não dorme. Fala com ele assim: não dorme não. Fala com ele assim: o diabo não dorme, o diabo não descuida, o diabo não vacila. Ainda, irmãos, a Bíblia dizendo, mostrando que Satanás, ele age como ele não é. Amém? Ele age como um leão, mas ele não é. Eu vou falar de novo para você entender. Ele age como um leão, mas ele não é. E o agir dele, a ação dele, acaba sendo como um gatinho, que fica ali sorrateiramente, esperando uma oportunidade, uma espreita, para te devorar, para te destruir. Queridos, olha, eu quero te dizer uma verdade revelada na palavra de Deus. Talvez você possa dizer assim: pastor, está tudo bem na minha casa. Você não tem ideia. Pastor, está tudo forgança, está tudo mil maravilhas com meu filho, com a minha filha. Está tudo bem no meu casamento. Irmãos, olha para mim. Olha para mim aqui, para você, para eu saber que você está ouvindo o que eu estou dizendo. Olha para mim aqui, irmãos. Nem Jó ousou a pensar que estava tudo bem em sua casa, em sua família. Nem Jó. A Bíblia diz, Nivaldo, que todos os dias ele ia à presença de Deus e consagrava diante de Deus uma oferta em perdão dos seus filhos. Nem ele, que o próprio Deus dá testemunho dele, temente, caminha comigo, próximo de mim, nem ele ousou pensar que estava tudo bem. Eu estou falando de Jó, irmãos. Amém? Não estou falando do Jackson, não. Eu estou falando de Jó. Jó. Nem ele pensou: está tudo bem, eu vou relaxar aqui, eu vou forgar aqui. Nem Jó pensou. E aí eu te pergunto, não praguejando você, mas, queridos, até quando você vai viver essa situação de que está tudo bem? Queridos, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A sensação de que está tudo bem, a gente descuida. Irmãos, prego já há algum tempo sobre finanças, estudei sobre finanças, estudei sobre administração, não sou PhD, mas estudei, irmãos, estudei muito. Estudei, conta própria não, estudei, fui para a escola estudar. Eu só não sou PhD hoje em administração, porque quando em 2000 eu formei, foi o seguinte: ou eu ia para o ministério, ou eu ia fazer faculdade. Aí eu saí do pré-vestibular e vim para o ministério. Só por isso, não sou PhD em administração, mas fiz um pouquinho de técnico, sabe? Assim, a gente sabe uma coisinha ou outra. Vou falar para você aqui, administrativamente, o que é descuido. Olha o que é o descuido. Está tudo bem, Cláudio, na vida financeira. Paguei tudo, estou devendo nada. Aleluia! Senhor da glória. Está tudo na bênção. Está tudo tranquilo, Samão, entendeu? Tudo tranquilo. Aí você olha e fala assim: ô fulana, vamos comigo ali no shopping. Está tudo bem, você não deve nada. Aí você foi no shopping, aí você viu um sapato lá, você falou assim: não, vi aquele sapato ali e tal, não,
você não tem o sapato, mas o sapato que está lá na vitrine lá, só muda o lado onde está o strass, né? Do sapato ali, a pedrinha, né? Está no meio, o outro está no outro lado. Aí você fala assim, não tem aquele, mas só mudou a pedrinha. Aí você olha e fala assim, não, pode comprar lá, compra lá, pode ir lá, passar lá o cartão. Beleza, passou o cartão, bacana. Aí o filhão está com você, fala assim, pai, queria tanto aquele videogame novo aí. Qual que é o atual aí, irmãos? É Play o quê? PlayStation o quê? 5? PS5? Já, irmãos, eu parei no Nintendo. Eu parei no Atari. Irmãos, parei no Atari. Aí, irmãos, aí ele vai falar assim, pai, só aquele ali. Só aquele ali, me abençoa aí. Aí, irmãos, você vai lá e fala assim, beleza, vamos comprar então. Aí está todo mundo reunido, família. Você olha e fala assim, seguinte, vão ali jantar ali. Ou aqui nesse shopping aqui o primeiro, como é que chama? É Boulevard, né? Vão ali no que tinha Conceição, Dona Conceição, não sei como é que chama. É Conceição, como é que é? Dona Conceição, vamos ali no Dona Conceição. Irmãos, esquece o Play, esquece o Play. Esquece o Play. Vou te falar quanto você gastou. No mínimo, R$700. No mínimo. Aí você fala assim, mas estava tudo bem. Não, e agora? Então não sei o quê. Irmãos, assim é na vida espiritual. Você olha e fala assim, está tudo bem. Se está tudo bem, não preciso orar. Se está tudo bem, não preciso me preocupar. Se está tudo bem, eu não preciso jejuar. Jejuar 21 dias, ou jejuar da terça para a quarta. Ai, para que isso? Está tudo bem. Irmãos, a sensação do estar tudo bem é isso aí. Quando você vai ver, está todo encralacado financeiramente. Aí você fala assim, mas esquece o Play, viu? Esquece o Play. É só a alimentaçãozinha e o sapatinho que comprou lá. Irmãos, assim é na vida espiritual. Você olha e fala assim, não preciso orar hoje não. Está tudo bem. Não, amanhã eu oro, e aí eu oro dobrado. Aí chega amanhã, você não ora. E aí, irmão, sabe o que acontece? Você vai descobrir que na surdina, que agindo, escondido, tranquilamente, o inimigo estava agindo para destruir tua família. E aí quando acontece, você olha e fala assim, mas como? Mas isso acontece no vizinho, na vizinha. Isso acontece, meu filho. Mentira, não, meu filho não. Meu filho faz isso não, você está enganado, pastor. Meu filho faz isso não. Por quê, irmãos? Porque a gente descuida e deixamos de orar, porque a gente pensa assim, eu vou orar. Você vai orando um pouquinho, de repente você parou de orar. E aí vem a bomba, vem a surpresa, vem a destruição, porque o diabo ele vai agindo para destruir as famílias. Então, queridos, não descuide, não vacile, não entre nessa de que está tudo bem, não entre nessa que você não precisa orar. Não entre nessa que você não precisa fazer votos, campanha diante do Senhor. Você precisa sim. Segunda coisa que quero falar sobre o álbum. Amém? Irmãos, o álbum, fotografias, né, a aliança das pessoas da sua casa, da sua família, a foto, a peça de roupa, né, a aliança, quando você passa aqui no terceiro domingo da família e recebe a unção sobre a aliança. Querido, tudo isso é muito importante, sabe por quê? É uma oportunidade que eu e você temos de representar os nossos familiares, de representar a nossa casa, a nossa família, de representá-los diante de Deus. Cada objeto que você traz, que você leva diante de Deus, você está representando essas pessoas, você está colocando diante de Deus essas pessoas. É a oportunidade de Deus agir, é a oportunidade de Deus operar na tua casa, na tua família. Você quer ver uma coisa aqui, irmãos? A unção com óleo. Quando ungimos, né, a importância desta unção sobre sua vida.
a importância desta unção sobre esse instrumento, sobre isso que você está trazendo. A Bíblia diz, queridos, que os lenços, os aventais, eram levados sobre os apóstolos e depois levados às pessoas que estavam doentes, enfermas e endemoniadas. A Bíblia diz que elas eram curadas e eram libertas. Elas eram curadas e eram libertas. Mas tudo isso, querido, porque havia ali uma decisão de levar isto aos apóstolos. A unção de Deus é importante sobre sua vida. A imposição de mãos, irmãos. Irmãos, você pegar esse alvo aqui no momento da oração e você declarar: Deus, o Senhor vai entrar na minha casa, o Senhor vai visitar a minha família. Eu estou declarando isso aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus. A Bíblia, irmãos, a Bíblia diz assim, que Paulo, admoestando e exortando a Timóteo, ele falou assim: ei, Timóteo, não invalida o dom que há em ti e que foi confirmado por mim pela imposição de mãos. A imposição de mãos é importante, queridos. A imposição de mãos é importante. Tudo isso, irmãos, é um mover de Deus para abençoar a tua casa, a tua família. Tudo isso é um mover da mão de Deus sobre os seus familiares. Cada objeto que você traz, aquilo que representa a vida de pessoas que não vêm na igreja e que não podem vir. Vou dar um exemplo aqui: aquela pessoa que está acamada, hospitalizada, ela não pode vir, ela não pode estar aqui. Mas você, quando traz a foto, quando você traz o documento, quando você traz algo que representa a vida dela, é uma oportunidade também de Deus alcançá-la, de Deus visitá-la. A Bíblia diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que justo é esse? Sou eu que sou muito bom? Não. O justo sou eu e você que cremos no sangue de Jesus. Porque através do sangue de Jesus somos justificados por Ele. A Bíblia está dizendo que a tua oração, que o teu clamor, que a tua oração intercessória, tem um preço grande diante de Deus em favor dos seus. Por isso Deus usa isso, queridos, em suas mãos para alcançar as pessoas da sua casa através da sua oração. Esse álbum de fotografia, essa assinatura que você conseguiu colher das pessoas lá em concordância com você, os nomes que aí estão, nós temos ungido isso diante de Deus a cada quarta-feira, para que você possa levar o céu de Deus sobre a sua família. Por isso, queridos, quando eu me proponho, quando eu aceito, quando eu faço aquilo que me é estabelecido, quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, para que Deus visite minha família, para que Deus alcance minha família, Deus, Ele traz sobre mim e você recompensa. Então a importância de você levar esse pão para a sua casa, a importância de você trazer esse álcool, para que possamos ungir, orar pela sua casa e pela sua família. Porque, queridos, eu quero te dizer uma coisa: o meu trabalho e o seu trabalho não é em vão diante de Deus. Amém? Acotovela o teu irmão aí e fala com ele assim: o teu trabalho, o teu trabalho não é em vão diante de Deus. Não é, irmãos. E por que não é em vão, irmãos? A Bíblia diz assim, que desde a antiguidade, pense em alguém antigo aí, irmão, você conhece, 90, 80, mais velho que eu conheço, 104 anos, irmã Odete Matozinhos, daqui da igreja, 104 anos, a sogra do Bira. Pensa alguém aí, desde a antiguidade, a Bíblia diz assim, desde a antiguidade, nunca se viu, olha para mim, irmãos, nunca se viu, vou falar de novo, nunca se viu, nunca se ouviu,
Se eu trabalho para que Deus visite minha casa, se eu trabalho para que Deus liberte minha família, a Bíblia está dizendo que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu falar, nunca se viu falar de um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que em ti espera. Irmãos, eu estou falando de um Deus sem igual. Eu estou falando de um Deus incomparável. Eu estou falando de um Deus tão alto, tão grande, tão majestoso e poderoso, que Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. E Ele é tão suficiente, irmãos, que Ele não precisa de ninguém e de nada. E aí Deus pensa assim, e Ele fala assim: o que eu vou fazer então? Se eu não preciso de nada, se eu não preciso de ninguém, o que eu vou fazer? Deus só tem uma escolha. Fala comigo assim: Deus só tem uma escolha. Sabe o que Deus faz? Deus vai se dedicar a trabalhar por mim e por você. Deus, Ele se dedica a isso, irmãos. Irmão, você pode mencionar isso? Um Deus que me serve, um Deus que cuida de mim, Ele trabalha por mim, Ele trabalha para mim. A escolha que Deus faz é se dedicar a ajudar a quem precisa. Quem precisa, Ele levanta as mãos. Aleluia, eu preciso, eu quero, eu preciso desse favor. Um Deus que nunca se viu, nunca se ouviu. Nunca se viu, nunca se ouviu. Um Deus que além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E esperar em Deus aqui, irmãos, não é ficar parado, não é ficar com os braços cruzados. Esperar em Deus aqui é eu vou fazer o que eu preciso fazer, para que eu e a minha família possa servir ao Senhor. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Esperar em Deus aqui não é ficar parado, não é ficar vendo a banda passar, tocar. Não, esperar em Deus é esperar mesmo. É esperar, é fazer aquilo que Josué está dizendo no capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esperar em Deus, queridos, é permanecer confiante nele. Isso significa o quê? Que aonde eu não chego, Ele vai chegar. Que o que eu não posso, Ele pode. Que o que eu não sei, Ele sabe. Que o que eu não aguento, Ele aguenta. Que o que eu não suporto, Ele suporta. Que o que eu não tenho, Ele tem. E queridos, olha então, até o que eu vou fazer? Eu vou ir até onde eu posso ir. Tá, Jacques, e aí? Você foi só até onde você pode ir? E depois? Depois, desde a antiguidade, não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. Um Deus além dele não há. Deus trabalha comigo e com você em comum acordo. Quando eu faço o que preciso ser feito para que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Levante sua mão e repita comigo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos?